Fala pessoal, sou Wilson Pedroso, você está em mais novo episódio do podcast Política Real. O nosso entrevistado de hoje é jovem, vereador da cidade de São Paulo, Rubinho Nunes. Binho, obrigado pelo convite, seja bem-vindo. Eu que agradeço pela oportunidade, muito obrigado e muito obrigado a todos que nos acompanham também. Rubinho, meu nome é, pessoal, todo mundo me chama de Wilson, é um inferno. Eu nunca consegui ser o Wilson Pedroso, eu até tento. Rubinho, é porque teu pai é Rubens? É porque meu pai é Rubens. Eu até tentei manter o Rubens Nunes, mas já chegaram antes, então ficou Rubinho. E não dá pra sair disso também. Se eu tentar colocar o Rubens, eu acho que falar Rubens Nunes na cidade ninguém conhece. Vai achar que é o senhor mais velho. No podcast, o povo até tenta, olha o Wilson, mas no meio do podcast já tá todo mundo chamando de Wilson. Já vou tentar manter o Wilson. Não, pode chamar. Teu pai é vereador em Vinhedo? Em Vinhedo. Foi presidente da Câmara. Foi presidente da Câmara também. Foi essa trajetória do teu pai, ou foi esse exemplo do teu pai, foi isso que te acabou motivando para entrar na política? Olha, eu comecei a participar da política por conta do meu pai. A primeira eleição que meu pai disputou foi em 2004, o vereador de Vinhedo. Ele perdeu por coisa de 30 votos, inclusive. E era aquela campanha que na época você podia botar placa no poste, fazer de tudo. Eu tinha 16 anos, eu ficava na Kombi entregando panfleto, colocando placa, fazendo de tudo. Comecei campanha caseira, né? Eu comecei a política fazendo boca de urna. A gente fazia campanha caseira em casa, ajudava em tudo. Ele perdeu aquela eleição, em 2008 ele foi eleito vereador a primeira vez em Vinhedo. Exerce um bom mandato, ele foi presidente da Câmara em 2013, 14, se eu não me engano. Foi o mandato mais econômico de toda a RMC, devolveu 8 milhões, que em números de Vinhedo é uma quantia significativa para a Santa Casa. Ele trouxe conceito, meu pai é de iniciativa privada, né? Ele era técnico de segurança, gerente de RH, trouxe conceitos de iniciativa privada para a gestão e deu bem certo lá, eu acompanhei bastante, foi bem legal. Eu comecei a participar mais da política por conta dele, e aí depois veio o impeachment da Dilma e a coisa foi crescendo. Eu vou chegar lá. 2016 você foi candidato a vice-prefeito. Você sempre morou em Vinhedo? Até 2018 eu morei em Vinhedo. Mas nasceu lá? Nasci lá, eu sou vinhedense. Nasci em Vinhedo, nasci em 88 em Vinhedo. Morei lá até 2018. Eu conheço um monte de gente que mora em Vinhedo, mas foi pra Vinhedo. Não, eu sou o contrário, eu saí de Vinhedo e vim pra São Paulo. É uma cidade legal, né? Cidade gostosa, cidade pacata, bem tranquila. E aí você foi candidato a vice lá? Fui candidato a vice-prefeito do atual prefeito de Vinhedo, que é o Dr. Dario. Que curiosamente é o médico que fez meu parto também. Cidade pequena. A gente perdeu na época por 500 votos. É uma eleição bastante apertada, ficamos em segundo. Mas é uma das coisas da vida que acontece, eu acho que para bem. Porque depois eu vim para São Paulo e estou muito feliz aqui em São Paulo. Veio para São Paulo, encontrou um espaço, uma construção de um movimento. Não é movimento, eu ia falar movimento estudantil porque eu vim do movimento estudantil, mas um movimento político, o MBL. Você é um dos fundadores do MBL ou não? Sim, na verdade o MBL foi fundado com base em um movimento que existia em Vinhedo, que eu também fui um dos fundadores, que era o Renova Vinhedo, que é um movimento que começou lá em 2014, nas redes sociais, com discussão. Aí eu conheci o pessoal, a gente fundou, e depois veio a fundação do MBL, ao qual eu também fiz parte até 2022. E aí, em 2020 foi candidato a vereador. 2020 é vereador. Eu vou falar dos movimentos e tal, mas aí, 2020, candidato a vereador, primeira eleição, quantos votos? 33 mil. 33 mil votos. Aí passou a eleição, virou o advogado, né, do MBL, das grandes causas. Você falou no início aqui que não gostava de treta, mas tem... Eu vou falar aqui, mas tem treta. Ó, o que mais tem é treta aqui. E aí, mas por algum motivo vocês acabaram rompendo, você com o MBL. Qual que foi o motivo? Se tem um motivo claro, ou você falou assim, não, já contribuí, chegou a hora de eu sair e tentar um espaço próprio, como que é isso? Porque não foi só você, eu entrevistei outro dia o Holiday, que eu gosto pra caramba, conheci ele lá atrás também, que também acabou saindo. E tá rolando? Não, eu um pouco de tudo. Veja, eu fundei o movimento, eu atuei como militante, como coordenador, como advogado por anos, foram 8 anos lá, certo? Eu contribuí, acho que o suficiente com o MBL, com o crescimento do MBL, com a política também. Só que a gente vinha tendo muitas divergências de estratégia, de posicionamento.
isso foi causando um afastamento. Na ocasião da eleição de 2022, é o que saiu na Folha de São Paulo, saiu em todo lugar. Eu entendi que o certo seria apoiar o Bolsonaro, era uma questão para mim razoável, racional, contra o Lula. Eles pensaram ao contrário, pregaram o voto Apoiou no na Lula. primeira eleição. Exato. E aí, por conta disso, a gente se afastou e eu optei por sair e seguir minha carreira mais de acordo com a minha convicção, que eu teria mais liberdade para ser eu propriamente dito. Bom, vou ler aqui algumas das suas questões que eu achei que assim são super importantes e assim que demonstram um baita no currículo. Que você tem eu digo treta, mas é um não, mas são convicções que deram inclusive a justiça, muitas das justiça deu causa para o movimento ou para você que muitas vezes assinou como advogado. Você foi um dos responsáveis pelos pedidos de impeachment da Dilma, certo? Responsável, e a gente participou inclusive da eleição passada, pelo grande movimento que acabou culminando no impeachment dela. Sim. Eu tô falando, se você quiser fazer um comentário, você pode comentar, tá? Porque isso é bastante coisa. Em 2016, eu tô lendo porque eu fui anotando aqui. Em 2016, você protocolou o primeiro pedido de impeachment da história de um ministro do Supremo. O Marco Aurélio de Mello. Rapaz. Que foi um movimento enxadrista ali, esse pedido, até engraçado. Foi o primeiro pedido da história. O Marco Aurélio ele tinha dado uma decisão determinando que a Câmara dos Deputados tramitasse em conjunto o impeachment do Temer ao da Dilma. E, naturalmente, se tramitasse em conjunto o impeachment do Temer com o da Dilma, o MDB e boa parte do centro não iria votar a favor do impeachment da Dilma e a gente perderia o impeachment da Dilma. Só que o que acontece? Era o STF interferindo no ato interno da Câmara dos Deputados, ele não podia, certo? Então, o que acontece? Eu fui lá e pedi o impeachment do Marco Aurélio no Senado, é onde poderia pedir, dizendo que alegou... Renan, arquivou. Exato, ele arquivou. Na hora que o Renan arquivou, que eu sabia que ele ia arquivar, aliado ao PT, eu naturalmente fui ao STF e entrei com um mandado de segurança contra o Renan Calheiros, pedindo a abertura. O que acontece? Você brigou só com um jeito tranquilo. Renan Calheiros, Supremo... Todo mundo. Mas a jogada era a seguinte, se o STF dá ganho de causa para mim e fala não, tem que abrir pelos mesmos motivos que mandou a pensar do Temer, eu abri o impeachment do ministro do STF. Se ele falar não, eu afastava a jurisprudência do Marco Aurélio do Temer. E aí eu coloquei o cara em xeque-mate. O movimento foi esse naquela época. Aí posteriormente surgiram outros pedidos de impeachment, como do Toffoli, do Fux, enfim, mais alguns ali, teve bastante gente. Moveu uma ação popular contra o Lula, tirando os privilégios do ex-presidente, a justiça acolheu. Sim, motorista, assessores, cartão corporativo. É que ele estava preso, né? O transporte de camburão, não precisava de motorista. Porque eu concordo com você. Tinha que, né? Quando tá preso, né? Tem os privilégios. Mas o mais importante foi em 2018. Você entrou com um pedido de suspeição dos direitos políticos do Lula. Sim. Que foi aceito por 6 ministros do Supremo. De 7, 6 deram causa favorável ao seu pedido. Foi naquele momento que o Lula se afastou e colocou o Haddad como candidato. Eu fui o advogado que entrou com a ação que impugnou a candidatura do Lula em 2018. O Kim era candidato, certo? Eu advogava para ele, então eu preparei a ação e deixei ela pronta. Eu já sabia que ele ia ser candidato, eu deixei ela preparada. No momento que ele registrou a candidatura, na hora que apareceu no sistema do TSE o registro da candidatura, eu fiz o protocolo em questão de, acho que 7 minutos depois, uma coisa assim, 7 ou 17. E aí essa ação foi acolhida e a gente conseguiu impugnar a candidatura do Lula. Uma vitória significativa que teve um resultado importante naquela eleição também, que tirou um presidiário da disputa eleitoral, que não fazia o menor sentido, mas que infelizmente estava bem nas pesquisas. E naquele momento realmente os movimentos se uniram. Eu lembro que eu coordenei a campanha do Dória, né? E em algum momento ficamos no primeiro turno em respeito ao Geraldo com o Geraldo, e no segundo turno já logo metemos o pé e famoso Bolsodória, né? Tanto é que eu tenho até camiseta do Bolsodória. Outro dia eu tinha adesivo no meu carro. O próprio Dória. Mandei foto pra ele. Não vou falar o que ele falou, camiseta, mas eu mandei pra ele.
E foram responsáveis por... Os movimentos foram responsáveis de alavancar o Bolsonaro, que era um cara de 3, 4%, não tinha relevância política nenhuma. Foram os movimentos, foram as ruas, e foi um sentimento também das pessoas de mudança, que se sentiram acolhidas no negócio de família, tradição, ideais ou marcas que o centro não tinha mais, sabe? Eles foram acolhidos. E aí, em algum certo momento, é o que você falou, o MBL se distanciou disso porque teve candidatura própria, né? Só discordo que os movimentos alavancaram a candidatura do Bolsonaro em 2018. A minha leitura, Não, é isso. ele já tinha uma candidatura robusta, porque ele anunciava a candidatura dele a presidente desde 2014. Ele tentou se candidatar em 2014 e não conseguiu. Ele vinha performando bem, e eu vejo o Bolsonaro, o fenômeno Bolsonaro 2018, como o resultado da falta de culhão dos candidatos do PSDB ao longo de todo o ano, que rechaçava a direita. E a gente via, por exemplo, os tucanos como o Aécio falando que aquilo eram votos dele, só que na verdade eram votos anti-PT. A partir do momento que o Bolsonaro começa a dar voz para essas pessoas, a representar o que elas pensavam efetivamente, falando, olha, eu sou isso aqui, ele naturalmente se investiu daquela representatividade e foi o que transformou ele naquele fenômeno em 2018. E essa sua questão do movimento ter rompido com a história do Bolsonaro e você ter ficado... Você acha que você perde eleitor nisso? Você acha que o teu eleitor vai entender essa... Eu não sei se é ruptura o nome, mas, sabe, esse negócio, um time foi para um canto, você ficou apoiando o Bolsonaro. Por que que eu te pergunto também? Porque tem pesquisa, lógico que as pesquisas são um momento... Datafolha essa semana, 68% dos eleitores falam que não votam em ninguém apoiado pelo Bolsonaro e 37% ninguém apoiado pelo Lula. Você não corre risco? Você não acha que eu corro risco? Perco o eleitor? Olha, eu não tomo nenhuma decisão na minha vida pensando em pesquisa ou em resultado eleitoral. Eu acho que tudo que eu fiz até hoje foi sempre pautado no que eu acredito. Tanto que, a partir do momento que eu saio do MBL e começo a trabalhar dentro do que eu acredito, eu vejo até um crescimento maior das minhas redes, porque eu me torno mais autêntico. Eu começo a falar e a exprimir especificamente o que eu penso. As pessoas que votaram em mim, as 33 mil pessoas que confiaram o mandato em mim, votaram em mim porque eu processo as pessoas, porque eu fiscalizo, porque eu tenho uma postura implacável. E isso eu tenho entregue. Quando a gente pega para olhar o meu mandato como vereador, 100% do que eu prometi como vereador eu consegui cumprir. E algumas outras promessas que tinham sido trabalhadas pelo executivo que não eram minhas, eu também cumpri. Como, por exemplo, a revisão do plano diretor, fachada ativa, adensamento, que eu fui presidente da comissão e tive a oportunidade de conduzir. Eu acho que, no aspecto eleitoral, as pessoas vão considerar o quê? Que eu sempre fui leal e sempre fui autêntico com aquilo que eu acredito. Quando você pega Prometeu, entregou. Exato. E quando você pega o meu histórico político, você pega, do momento que eu me torno mais conhecido, de 2016 para cá, o meu histórico político, ele parte do princípio do anti-PT, do combate ao socialismo, do combate aos valores da esquerda e do combate ao PT. Eu entendo que estranho seria para o meu eleitor se eu deixasse de apoiar o Bolsonaro num cenário que o Lula era o candidato da oposição. Para mim, o apoio ao Bolsonaro é uma questão natural e, inclusive, uma questão de lealdade aos meus próprios princípios. E você, como advogado, como que você está enxergando todo esse processo em cima do Bolsonaro? É um processo justo? Ele é jurídico? Ele é vingança? Isso é uma grande vingança. O Lula está transformando o primeiro ano de mandato dele numa vendetta política. É isso que está acontecendo agora. Porque quando a gente para analisar, vamos pegar o caso das joias, por exemplo, que é um caso delicado, pouca gente gosta de falar. Pega o caso das joias, que é o que estão transformando aí no petrolão do Bolsonaro, quase. Estão querendo transformar nisso, mas não é. A questão é a seguinte, existe um princípio no direito que chama tempo regit actum, ou seja, o tempo de vigência do ato. No direito administrativo, o agente administrativo, o presidente, só pode fazer algo pautado na lei, e a lei daquele período. Em novembro de 2018, Michel Temer era o presidente e ele editou uma portaria, se eu não me engano, número 54. E essa portaria dizia que
presentes recebidos como colares aqueles de honraria, medalhas, relógios, bijuterias, joias, eram de propriedade daquele que os recebeu, inclusive para fins de herança, ou seja, o presidente que recebeu aqueles presentes passa a ser proprietário e pode inclusive deixar para o filho, para a esposa, a título de herança, ele incorpora o patrimônio do presidente. Essa norma vigeu até final de 2021, quando o Bolsonaro editou uma portaria, o Bolsonaro editou a portaria 121, se eu não me engano, que revogou a portaria do Temer. Então todos os presentes que o Bolsonaro recebeu durante esse período eram de propriedade dele. Não é justo e não é lícito que seja cobrado dele a devolução. Ainda assim, solicitaram a devolução e ele devolveu. Só que você não pode colocar ele numa conduta criminosa por receber o presente e por incorporar aquilo no patrimônio. Ah, mas ele tentou vender. Veja, se é do seu patrimônio pela lei vigente, você pode expor. Eu posso vender esse relógio. Não vale muita coisa, mas eu posso vender. Eu posso vender qualquer coisa que é minha. É a mesma coisa para o Bolsonaro. A lei vigente naquele período era o que determinava. Agora, não é a mesma régua que utilizam para o Lula, que tem aquele relógio que vale 80 com o relógio, né? Não sei nem a marca daquela encrenca, mas Você já teria devolvido. E ele tem aquilo lá há mais de uma década e ninguém pede a devolução do relógio. Ele desfila com o relógio. E veja, se você soma ainda que fosse lícito, fato meramente hipotético, todas essas joias, você soma e compara com tudo que aconteceu na gestão PT. O que estão tentando fazer é uma caça às bruxas. Tanto que tornaram o Bolsonaro inelegível em questão de 6 meses. Não existe um processo de inelegibilidade tão rápido. Você pega, por exemplo, mandatários prefeitos que foram cassados, por exemplo, eles brigam em inelegibilidade, disputam subjúdice, voltam a se eleger. O que acontece ali na minha leitura é claramente uma perseguição para, de alguma maneira, acabar com a imagem do Bolsonaro e de todos aqueles que, de alguma maneira, orbitam o seu universo. Você falou em acabar. Como você acha que isso vai acabar? Você acha que ele vai ser preso? Vamos chegar no limite de prender ele por conta dessas questões, relógio, joia, essas coisas? Olha, isso seria... Ou será que o Mauro Cid vai trazer coisas novas e aí Eu não participei da gestão, a gente entra no aspecto da futurologia. Mas dentro desse advogado, cenário... eu vou te ajudar, vou te defender, porque eu vejo um roteiro final o grande finale é prisão. Eu, como advogado, eu não vejo legalidade no que está acontecendo. Só que a gente está vivendo um show de horrores no aspecto de segurança jurídica. E eu acho que é isso que estão perseguindo. É isso que quem está controlando essa máquina contra o Bolsonaro está buscando prender ele de alguma maneira, porque isso, como você falou, seria o grande finale, porque querem, de alguma maneira, afastar ele do jogo. E o que estão tentando fazer? Criar uma régua de igualdade entre ele e o Lula para dizer que os dois, de alguma maneira, foram presos. Porque o argumento que eles usam para atacar nunca é apontando, olha, aquilo é errado. Você falou, mas olha o outro. A questão é que, de um lado, era genuíno. A gente tem bilhões que foram devolvidos a título de delação premiada que foi realizada e que agora estão anulando, estão reescrevendo a história, como o Dias Toffoli fez há uma semana atrás com relação ao Odebrecht, ao mesmo turno que perseguem o ex-presidente, né, o Bolsonaro, agora por conta de nada. Bom, mas aí, vamos imaginar que ele fica só inelegível, que não vai ter esse grande finale aí, sei lá, se não vai chegar nesse show de horror, porque eu acho show de horror pro Lula, acho show de horror pro próprio Bolsonaro, todo presidente, essa insegurança jurídica de ser presidente e correr o risco de ser preso ao final do mandato. Não queria isso pro Lula, não queria isso pro Bolsonaro. Fizeram o mesmo com o Temer, de uma forma desarrazoada, inclusive. Hoje, inclusive, entrevistei também o Baleia. Inelegível, Bolsonaro é elegível. O Lula vem com força, porque querendo ou não, se pegar esses ajustes todos da economia, ele vem com uma certa força, e a gente sabe que a economia é importante na decisão pro voto do presidente. Muitas vezes não é para o prefeito, o governador, mas para o presidente é. A direita está se organizando para ter um player, para ter um candidato com tônus para concorrer contra o Lula, que é, querendo ou não, é uma sumidade eleitoral também. Igual o Bolsonaro foi, o Lula é. Aquele que se investir dos valores da direita vai ser um candidato em potencial. E tenham eles tornado o Bolsonaro inelegível ou não, prendam eles o Bolsonaro ou não, aquele candidato que o Bolsonaro apoiar, naturalmente ele vai ser o candidato favorito contra o Lula.
Ele já vai se sobressair aos demais por conta disso. Eu acho que as pessoas que acompanham política, veem o que está acontecendo, conseguem distinguir a perseguição que está acontecendo da legalidade. Então vão entender esse cenário, naturalmente vai ter um candidato robusto para disputar a eleição com o Lula, por mais que num ambiente de reeleição do PT seja extremamente difícil. Você não acha que, me corrija se eu falar a palavra certa, eu vou chutar uma palavra bonita aqui. A eleição, o voto é personalíssimo, que a pessoa vota na pessoa. Por mais que o Bolsonaro ponha a mão num candidato de direita, ele não vai conseguir transferir a quantidade de votos que ele, como candidato, teria. Tarcísio de Freitas em São Paulo mostra o contrário. Ele veio a São Paulo, ele era desconhecido pela maior parte da população, ele mudou para cá, para a campanha, tinha o apoio do presidente, era o candidato do presidente Bolsonaro, e naturalmente ele cresceu eleitoralmente a ponto de se tornar governador, está surpreendendo agora positivamente como governador. Eu acho que há essa transferência, eu acho que só o apoio não faz a candidatura por si, só apontar não faz a candidatura por si, é natural que a pessoa ela represente genuinamente aquilo, do contrário, a gente já viu outros players aí que acabaram sendo afastados por conta de tentar falsamente se investir de uma candidatura de direita, só que isso vai acontecer, acho que naturalmente, acho que está ainda muito distante para falar da eleição de 2024, a gente está em 9 meses de desgoverno Lula e acho que tem muita caca para acontecer até lá. Comparado com o governo Bolsonaro, como que você avalia o governo Lula? O governo Lula é uma tragédia. Quando a gente para analisar no aspecto econômico, no aspecto moral, a gente vê o aparelhamento da Polícia Federal, o ativismo judicial exacerbado por parte do STF, insegurança jurídica, um completo do incompetente, que é o Flávio Dino, à frente do Ministério da Justiça. O Lula, inclusive, traz os próprios valores quando ele exonera a Ana Moser, que na minha leitura não devia ter nem sido contratada, que é uma completamente incompetente, mas ele trai aquela pauta feminista que ele sempre levantou. Isso é uma coisa prática. Exatamente, ele tem uma primeira-dama deslumbrada, completamente desarrazoada, a gente viu o show de horrores que ela praticou aí no G20, na hora que desceu do avião já começou a namastê e piada, enquanto a gente tem uma tragédia acontecendo no Rio Grande do Sul, o Haddad aumentando a carga tributária, a reforma tributária é um baita de um cavalo de Troia. Como que você vê a postura da Janja nesses momentos de crise? A Janja é completamente deslumbrada. A questão é a seguinte, não dá para esperar nada da Janja. Ele pegou uma pessoa que não tem o perfil de primeira-dama, não tem ética, não tem etiqueta de primeira-dama, é a cara do Lula mesmo, é a mulher de um bêbado. E aí pegou essa mulher e ela fica passeando o mundo afora com ela fica desfilando. Resumindo, é isso. Ela é a essência de uma petista que se casou com o presidente. Nós, há uma semana, semana passada, nós tivemos a questão da reforma ministerial, onde o Márcio França deixou de portos e aeroportos, foi para micro e pequena empresa, e o deputado Silvinho entrou em portos e aeroportos. Silvinho ligado à PRB, Márcio França postou uma foto agradecendo o Lula por ter trazido, não usou o Centrão, mas por ter trazido partido que não estava próximo para dentro, e a foto era o Lula com o Tarcísio dizendo obrigado por ter trazido o Tarcísio para nós. Como que você vê essa movimentação? O Márcio França, ele é o Joker, ele é o Coringa que o Lula tem ali. Se você lembrar dos debates entre o Márcio França e o Dória, ou a disputa até do Márcio França a prefeito, ele tem umas sacadas perspicazes. Você sabe melhor que todo mundo, é verdade. Ele tem umas sacadas perspicazes que ele cria esse barulho no cenário. Ele fez isso claramente para provocar o Tarcísio e criar nos desavisados um adesismo do Tarcísio ao Lula, que nunca aconteceu, muito pelo contrário, simplesmente porque nomearam um parlamentar do Republicanos que se afastou do partido para assumir o posto de ministro, ou seja, o Republicanos não aderiu ao governo Lula. Aquele parlamentar aderiu. Você acha que a população entende isso? Porque eu tenho dificuldade de entender. Outro dia eu perguntei pro... Não, isso foi inovaram no ambiente político. Perguntei pro ex-ministro Baldi a questão do PP. Eu falei, como que o PP entra, mas o presidente fala que não é base? Baldi, você me explica, é que eu tenho dificuldade de entender, né? Cada um.
tudo bem, mas... Sim, acho que o Baldi, ele consegue explicar até melhor que eu, né? Mas, até porque é mais qualificado. Mas, assim, eu vejo como inovando no ambiente político. O Quadro deixou o partido e, a partir do momento que ele não vai como filiado, naturalmente ele distancia o partido da gestão. Até porque eu tenho certeza, se o Republicanos adere ao governo Lula, no outro dia o Tarcísio está fora do partido. O Tarcísio não tem o menor compromisso com o governo Lula. E ele tem o mandato dele, ele não perde a cadeira se ele trocar de partido. Ele pegaria o boné e iria para o PL. Eu tenho certeza que todo mundo está de braços abertos para receber ele lá. Falar de município, um pouco de município. Você é base do Ricardo. Sim, Ricardo Nunes. sim. Ele é o seu candidato a prefeito? A eleição ano que vem como vai ser, certo? Hoje ele é o candidato que melhor se apresenta nas pesquisas como adversário do Boulos. A questão é que a gente tem ainda as convenções partidárias, a gente tem ainda todo o trâmite pré-eleitoral para definir quem serão os candidatos. Até lá a gente tem muitas ilações. Eu vi uma pesquisa, por exemplo, que pontuou o Holliday como candidato e eu sei que ele não será. E o Kim? Como que faz com o Kim, que está no União Brasil? E pontuou até bem, Não, 1%. E eu gosto do Kim, eu tô falando aqui, tô falando provocação, porque é isso, né? Tá no União Brasil, fala que é candidato, e União aparentemente vai ficar com, pelo menos o que o Milton Leite, presidente estadual, fala, é que a União Brasil vai compor com o Ricardo. E o Kim, como que fica nessa história? Kim, ele surpreendeu positivamente na última pesquisa da Datafolha, 8%. Tem que aplaudir, isso Eu faço eleições, 8%. Baita número. A essa altura da eleição, que as pessoas não estão nem conversando ainda, 8% é um número significativo. A pesquisa em si trouxe números significativos. A gente viu ali, por exemplo, o Boulos com 32%, o Ricardo estava com 24%, se não me engano, né? 4%. Aí aparece a Tabata com 11%, o Kim com 8% e depois é o Poit, certo? 1,5, 2, certo? O Poit eu não sei se ele é candidato ou não conversei com ele. Eu gosto muito do Poit, é um cara muito bacana. Foi um baita deputado, é uma pena que ele não seja mais deputado federal, inclusive. Eu vejo o seguinte, eu sou filiado da União Brasil. Eu vou apoiar a candidatura do partido, certo? Agora, como isso vai ser construído, sinceramente eu não sei como está sendo construído. Não faço parte do MBL, não tenho contato com o pessoal do MBL, não sei qual é a estratégia que eles estão desenvolvendo. Também não fui consultado sobre eventual candidatura, nem me perguntaram a minha opinião. Eu vou seguir com o partido, eu vou estar junto com o partido. O Ricardo vem crescendo a cada pesquisa, uma percepção positiva de governo, de imagem e eleitoral. O Boulos está com esses 30 e pouco, já algumas 2 ou 3 pesquisas. Você acha que o Boulos é realmente um risco? Sem dúvida. O Boulos é um risco real e gigante. O Boulos ganhar a eleição é o MST na rua de todo paulistano. É um perigo real. A gente para analisar a cidade hoje, a gente pega, por exemplo, a situação da Cracolândia. A situação da Cracolândia, ela é um problema que se arrasta ao longo de anos em São Paulo, que foi agravado com aquele programa Braços Abertos do Fernando Haddad, que era o Bolsa Crack, pagava para usuário de droga. A gente vê que a cotação do crack subia na cidade o dia que eles recebiam, ou seja, o Haddad financiava traficantes com dinheiro público. Então a gente tem aí, quase uma década depois do Haddad, ainda a prefeitura corrigindo falhas do que foi aquela gestão Haddad. Passou Dória, passou Covas, está agora o Ricardo. O Boulos é um risco real. E vamos calcular. Você acha que tem chance real de ganhar? Sem não acha que ele tem o teto muito baixo? A questão não é o teto. A questão para mim é uma conta muito simples, que é a conta que me assusta e todo mundo presta atenção nessa conta. O Tarcísio perdeu para o Haddad na capital, o Bolsonaro perdeu para o Lula na capital e o Marcos Pontes perdeu para o Márcio França na capital. O Marcos Pontes ganhou o estado inteiro, perdeu aqui. Então, assim, é uma situação extremamente perigosa, porque há um viés progressista na capital. E aí, para quem acredita em coincidências, a cada 12 anos a esquerda ganha eleição em São Paulo. Erundina passou 12 anos, Marta passou 12 anos, veio Haddad. Passaram 12 anos agora. É uma eleição perigosa. Existe um perigo iminente de ter o Boulos aqui. E aí você tem o Lula na presidência e a maior economia municipal do país na mão da esquerda. Isso é perigoso. E a gente pega, por exemplo,
Para quem sabe da região central, eu falo sempre do IPTU progressivo. É um instrumento expropriatório que criaram no centro de São Paulo para tirar imóveis. Outro dia, numa audiência pública, chegou um senhor que ele tem um estacionamento. Disseram que o estacionamento dele, que emprega 20 pessoas, que é essencial para o comércio da região central funcionar, não cumpria a função social, 3 milhões de reais de IPTU. Estou tentando criar remissão para o IPTU progressivo para garantir que as pessoas tenham propriedade. Só que aí eu vejo a vereadora do PSOL, a Silvia, falando já que tem que tomar o imóvel para colocar invasor para morar lá dentro. Ou seja, é a conclusão da gestão Haddad. Imagina o que vai ser numa gestão PT. Aí quando a gente vê que, por mais que o Boulos tenha o teto baixo, existe essa margem de possibilidade de voto na esquerda, eu acho arriscado e eu acho que se a gente não tiver bastante cuidado, infelizmente esse sujeito pode invadir a prefeitura. Mas, queria te perguntar. É que eu me perdi porque você falou de Cracolândia. O projeto de IPTU de Cracolândia é da sua autoria? De quem que é o projeto de... Eu fui o autor do protocolo do projeto que isenta de IPTU os imóveis que estão na região da Cracolândia. Esse projeto começou a tramitar na Câmara, o prefeito viu o projeto, o prefeito tem tido uma atuação, ao meu ver, extremamente positiva no combate à Cracolândia, acolheu o projeto, enviou como projeto do Executivo posteriormente para a Câmara, e aí agora a Câmara aprovou em primeiro, entendeu? Aprovou o projeto, que isenta de IPTU, vai ser votado em segundo, e nosso objetivo é expandir o eixo para garantir que mais áreas sejam atingidas. Você vai falar, pô, resolve? Não. Assim, isentar de IPTU quem tem qualquer propriedade naquela área é o mínimo do mínimo, mas do mínimo que a prefeitura pode fazer para qualquer pessoa que tem um sujeito fumando crack na porta de casa, roubando, delinquindo. É uma forma de jogar para a prefeitura a responsabilidade de resolver a Cracolândia. E você sabe que outro dia teve nessa pesquisa de prefeito, aí eles começam a fazer corte, né? Eles fazem uma pesquisa grande e começam a fazer corte e depois colocar pedaços na imprensa, né? Toda eleição, da minha experiência, eleição, principalmente municipal, a principal preocupação das pessoas é educação, saúde, papapá, e o último é segurança, quinto, segurança pública. Porque o número de eleitores mulheres é muito grande e elas têm uma preocupação com família, e família é saúde para o filho, educação para o filho, essas coisas. Mas depois de 11 anos, segurança passou a ser o primeiro lugar, criminalidade. Medo de criminalidade, mas é segurança. E por quê? Não por quê, mas qual a região que mais sentiu e fez esse número crescer? O centro. A região do centro de São Paulo é onde as pessoas têm mais medo, têm mais a visão que a criminalidade é um problema real do que as outras regiões. Por isso que estou te protegendo a IPTU, porque vai de encontro, muitas vezes as pessoas falam que a política não enxerga a sociedade. Esse projeto enxergou o que está acontecendo na sociedade. Deu benefícios, deu oportunidade para as pessoas que muitas vezes não tem condições. O cara está no comércio lá há 30 anos, não tem condições de sair de lá e ir para um outro local. Coisa de família, nome, né? O cara que mora lá também tem condições de vender o apartamento dele e morar num outro espaço. E a Câmara enxerga essas coisas, né? Exatamente. A Câmara ela é um receptor das demandas da população. A gente tenta reverter isso, transformar isso em processo de lei. E aí a gente para olhar a gestão Ricardo. O Ricardo ele tem tomado medidas reais de combate à Cracolândia. Eu fico feliz porque eu tenho realizado operações junto da polícia, da Guarda Civil Metropolitana, das subprefeituras, em combate a microcracolândias. A gente vai até o local, destrói o acampamento, retira as barracas. Às vezes a gente tem a sensação que está enxugando o gelo, só que o prefeito tem dado respaldo. É um problema que se arrasta há décadas. Ele não vai ser resolvido com alguém gravando um vídeo lá, falando, olha, tem isso aqui, tem um monte de usuário de droga e tá feio. Ele vai ser resolvido com ações reais, contínuas, em conjunto com o governo do estado. Eu sei que o Tarcísio está trabalhando isso, é uma pauta do governo Tarcísio com o Ricardo. Eram 4 mil usuários na região central, hoje são 1.000, ou seja, caiu 75%. Mas 1.000 é muita gente. É muito, e a imagem ainda parece mais de 1.000, né? Você tira foto? Para e pensa, são 1.000 zumbis, são 1.000 cracudos que estão aglomerados no mesmo lugar, usando droga, consumindo droga, roubando, matando, como fizeram com um trabalhador outro dia na região central. O Vigia. Isso é muita gente. É extremamente caótica a situação. É triste que chegou nesse patamar ali, né? É mais problema de saúde pública do que segurança?
acho que é um pouco dos dois. E assim, muito de segurança. Só que aí vem você falou de saúde pública. Para mim, a solução é muito simples. Internação compulsória. Isso começou na gestão Dória, foi suspenso pela justiça, a liminar caiu. Aí agora o Ricardo ele defende a internação compulsória. O Ricardo autoriza internar, ele pede que interne. Então, sabe como é que funciona para internar? Olha que interessante. O sujeito está lá há 5 anos, jogado na sarjeta, usando droga, dormindo no meio de rato. Aí chega o médico da prefeitura e fala, ó, tem que internar esse infeliz aqui. Ele dá um laudo, interne. Aí a Defensoria Pública, o MP, chama um médico para ficar 3 horas prestando depoimento, explicando por que ele falou que aquele cara que estava 5 anos na sarjeta tinha que ser internado. Aí o médico não tem segurança jurídica, ele perde um dia de trabalho, ou seja, ele não recebe, ele precisa de dinheiro. O que acontece? Metade dos médicos não querem dar laudo, porque são enviesados na esquerda. A outra metade, que está ali para trabalhar de verdade, é prejudicado porque é uma perseguição do judiciário. É muito difícil. Eu falo, por exemplo, quem me acompanha nas minhas redes sociais vê as operações que eu estava fazendo ali contra usuários. Aí, de repente, vem uma decisão do Alexandre de Moraes falando, ó, tem que notificar eles que eles vão sair. Aí eu fiquei 2 semanas sem fazer a operação. Eu falei, como é que eu vou resolver isso? Diário oficial. O cracudo vai ler o diário oficial? Não, mas tá publicizado. Então, põe lá no diário oficial, tá aqui. Aí, ó, pedimos ainda para a assistência social passar. Ó, senhores não podem ficar aqui, serão removidos se estiverem aqui amanhã. A gente vai lá, estão lá, porque ninguém respeita a lei, você retira os caras. É difícil. Voltando só no Boulos, porque é uma questão interessante. Você entrou com um processo dele contra ele por propaganda eleitoral antecipada. Como que está esse processo? Está no Ministério Público Eleitoral Só multa? para apreciação. Aplica multa, aplicação de multa. Eu ganhei uma do Boulos, inclusive, em 2020, por divulgação de propaganda fraudulenta, de pesquisa fraudulenta. Ele publicou uma pesquisa durante a eleição em que ele aparecia com uns 60% de intenção de voto. Ele jogou no Twitter dele. Eu printei, tomou 5 mil de multa, deve estar nos 10 já. Acho que não pagou até hoje, vai ter que piorar o salário dele. Aí a gente aplicaria a multa no Boulos também. Aí se ele se excede, poderia entrar em abuso de poder político e lá na frente caçar. Que é para todo mundo que está em campanha já, né? Cai na periferia e ele fala. Ele não esconde, estou em campanha. Não, ele não esconde de maneira alguma, a campanha de peito aberto. A questão é a seguinte, a legislação fala que não pode. Ah, pode, a lei fala que não pode. Ele é dado a descumprir a lei, não respeita a propriedade dos outros, vai respeitar a lei eleitoral. Agora, no que depender de mim, ele vai ser punido, vai ser apelado. Pode fazer campanha antecipada? A legislação não permite? A legislação permite fazer pré-campanha. Você pode falar de projetos, de propostas, mas não pode pedir voto, não pode se colocar como candidato. É verdade. E é o que ele faz. Ele se coloca como candidato, propriamente dito, ele se vale de espaço público, ele abusa do poder que ele tem como deputado federal para conseguir reuniões, e nessas reuniões, ao invés de falar de assuntos relativos à competência federal dele enquanto deputado, ele fala de assuntos municipais. Ele utiliza para criticar a atual gestão, para falar das propostas que ele nunca vai cumprir, mas que faria se fosse prefeito. Enfim, chega a ser desrespeitoso e assintoso o tanto que ele descumpre a lei para fazer a campanha dele. Bom, nós temos aqui um quadro, quem fala muito em campanha, vamos falar de Câmara, chegando próximo do final. Mas antes, nós temos um quadro aqui que a gente chama Histórias de Campanha. Não sei se o pessoal te passou, que a gente pede para contar uma história de campanha ou alguma curiosidade, principalmente eleição, que você participou, ou sendo candidato, ou fazendo campanha para o seu pai, ou sendo candidato a vice, que é bastidor, que muitas vezes as pessoas não enxergam. As pessoas, principalmente em São Paulo, vê a eleição toda bonitinha na TV, todo mundo arrumadinho e tal, mas não sabe o pau que é ficar no farol. Não farol entregando, né? Farol entregando papel, passando fome, querendo ir no banheiro e não ter banheiro. Eu tenho uma dificuldade. Então, eu vou chamar a vinheta. Vai pensando aí. Uma história. Tem que ser uma só? Não, pode ser uma. Não, o Michel Temer contou 2, o Ricardo contou 2, Renata Abreu contou uma. Tá. Pessoal, tô aqui com o vereador Rubinho Nunes. Vamos passar a vinheta, histórias de campanha, e a gente volta para escutar. Rubinho, qual que é uma história que você tem para contar, para compartilhar com o pessoal? Cara, tem um monte, eu vou soltar algumas aqui, você viu. Uma que me marcou da eleição de 2020, eu tava na Avenida Interlagos entregando panfleto num domingo, era mais ou menos meio-dia, um baita de um sol,
Tava só eu e mais um menino que me apoiava, ninguém ia no semáforo ali de um em um, campanha modesta, né? E aí eu cheguei pra um cara e falei, dá licença, eu sou candidato a vereador. Cara, ele nem olhou pra minha cara. Ele pegou o material, amassou, vocês são tudo ladrão, pau. Fiquei olhando, pô, mas pra que fazer isso comigo? Nem mandato eu tenho. Ele nem viu o santinho, tava escrito lá assim, ó, o advogado que recuperou 41,2 milhões. Mandou na minha cara. Tem uma outra, faltando 2 semanas pra eleição, tava na Avenida Paulista numa passeata que a gente fez em 2020, bem animado. Pô, campanha e tal. E eu tinha comprado meu primeiro iPhone fazia 2 semanas, tava no cartão. E aí eu tirei o celular assim e fui fazer um selfie. Aí eu fiz o selfie, tinha um candidato, outro candidato a vereador, que ele era muito chato, mas muito chato, ficava falando bobagem o tempo inteiro. Ele veio, ô, Pinho, que não sei o que lá. Eu virei assim. Distraiu? Eu não vi mais o telefone na minha mão. Rapaz, que nervoso. E aí, assim, estragou o dia, né? Você roubou o telefone com o boleto. Tava em campanha, precisava de um telefone. Saí da passeata, fui no shopping ali na Paulista, comprei outro telefone. Não dá pra ficar sem celular. Cara, não tinha como. Entendeu? Cartão que chore, vambora. Comprei outro telefone. Aí eu tinha um debate à noite, no mesmo dia, de vereador. Puta, foi muito ruim. Porque eu tava atordoado. Entendeu? Eu tava do lado dos negócios. E aí, pra matar, tem uma muito engraçada. Quando eu fui candidato a vice-prefeito, tava numa casa, num bairro mais simples, lá em Vinhedo, né? E andando, você vai em casa, tá, a senhora ofereceu um café, eu peguei o café. E aí eu era meio acanhado, sempre fui muito tímido, pra não parecer. Eu sou tímido. E a xícara, né? Eu com a xícara na mão, e caiu um mosquito no café. Aí eu tinha que tomar o café. Que eu soprava o mosquito, o mosquito ia pra cima, eu tomava um golinho. Eu soprava o mosquito, eu tomava um golinho. Até acabar o café, pra não largar o café assim, ó. Campanha é fogo. Minha mulher já teve o celular roubado na Paulista também, e não foi agora não, foi há 10 anos atrás. Então, esse negócio de roubar celular na Paulista já não é novidade. Mas eu queria falar, porque quando vem o pessoal entregar panfleto no Farol, eu pego todos. E a minha mulher fala assim, por que você pega? Você não sabe como é difícil você esticar o braço e a pessoa não esticar o braço, porque a pessoa... Tem gente que nem olha na sua cara, o cara foi agressivo com você, mas a maioria nem olha na sua cara. E eu falo que você não sabe quanto é difícil ficar o dia todo entregando papel e a pessoa não olha pra sua cara. Eu pego. Eu tenho uma cicatriz aqui nesse braço que eu tinha, cara, acho que eu tinha uns 8 a 10 anos, foi em 96, eu tinha 8 anos. Eu tava entregando o panfleto da loja que minha mãe abriu ainda. Lá no interior eu tava fazendo divulgação da loja, entregando o panfleto. Eu cheguei pra uma senhora pra entregar o panfleto, cara, o cachorro dela pegou aqui, cara, entendeu? Aí ficou a cicatriz aqui da mordida, nada demais. Mas é muito chato entregar panfleto. Eu entrego desde sempre. Na campanha você tem que fazer, o semáforo é importante. Depois de juventude de partido, você sabe como é que faz juventude de partido? É bate palma e entrega papel, né? Que, às vezes as pessoas olham e falam que a campanha é glamurosa. Cara, não é. Entendeu? Pode ser de alguém que teve dinheiro. A gente é perrengue mesmo. Eu colo adesivo no carro, eu confiro o material, eu entrego o panfleto, eu gravo um vídeo e ainda tem que estar com um sorriso no rosto. Voltando. Você é candidato à reeleição? Sou pré-candidato para não tomar uma multa eleitoral. Não, eu pretendo me reeleger sim. Eu pretendo disputar a eleição. Não sei se eu escutei eu li. Você já está se colocando como possível candidato a presidente. É isso? Da Câmara. Eu estou hoje em candidatura à presidência da Câmara de São Paulo. Isso é público, declarado. Tem algumas matérias que saíram. Eu tenho hoje ali mais de 20 assinaturas no papel já em apoiamento. É uma candidatura sólida a presidência da Câmara no ano de 2024. Para quem não sabe, na Câmara de São Paulo é anual. Então, neste ano, teria uma nova eleição. Você sabe por que é anual, né? Já te contaram? Suplicy. Suplicy foi queriam dar reeleição pro Suplicy, porque era de 2 em 2 anos. Aí, para não correr risco, elegeram, mas é um ano só. É um ano só e acabou. E aí ficou, é um jabuti que tem aqui na cidade de São Paulo. E aí tem essa oportunidade, tem uma disputa contra o João Jorge, também um vereador muito respeitado ali na casa. Jorge do PSDB. Exato, ele já tem alguns mandatos. Felizmente a minha candidatura hoje aparenta tá bem estabelecida, mas você sabe como é a eleição de mesa, né? Tudo muda da noite pro dia. Espero que se concretize. Se virou presidente, qual que na tua cabeça, você tem em mente qual que é a sua primeira ação? Ou que você quer realmente como presidente? Eu quero virar presidente porque eu quero mudar a imagem da Câmara. Quero virar presidente porque eu quero
aprovar uma lei administrativa. Qual que é o teu... Eu quero, na verdade, trazer a população para mais perto do legislativo. É o que eu tento criar dentro do meu mandato. Quem acompanha sabe que eu busco ser muito acessível, minha equipe ser muito acessível. Eu acho que a Câmara como um todo, ela precisa da população ativa participando lá dentro, né? As pessoas têm que sentir que aquele é um ambiente delas. E eu acho que esse é o principal papel também, é claro, de criar um regime austero na Câmara de São Paulo, que é uma das formas que eu tento tocar minha vida pública. Tirando essa questão do IPTU da Cracolândia, que foi assim, um golaço seu, qual outro projeto, um ou dois projetos que se destaca, ou um projeto que se destaca, que você fala assim, olha, já valeu a pena ser vereador por conta desse projeto, ou eu tenho orgulho desse projeto? Porque muitas vezes as pessoas ficam sabendo, ou a vida muda por conta de questões do legislativo, e muitas vezes não sabe quem que é o autor, né? Não tem nem noção como funciona. Olha, um projeto que eu fiquei muito feliz e que deu muito trabalho de aprovar foi o projeto que cria a matéria de educação financeira na rede pública de ensino de São Paulo. Esse projeto ele vem sendo trabalhado aí há quase 2 anos. Eu protocolei ele no início de 2022 ou final de 2021, não lembro exatamente. Deu muito trabalho para aprovar porque tinha muita resistência na Câmara por parte dos parlamentares de esquerda. Pega crianças que estão na escola pública e ensina elas a gerirem o próprio dinheiro. A gente sabe que o brasileiro é trabalhador, ele consegue ganhar dinheiro, só que ele tem uma dificuldade de gestão. Ele não sabe investir, ele não sabe guardar, ele não sabe aplicar, ele não sabe como organizar o orçamento da própria casa, ele não sabe fazer render o dinheiro. A esquerda fala, as pessoas não têm dinheiro, por que vai ter educação financeira? Meu amigo, as pessoas vão ganhar dinheiro. Se ele ganhar R$800, se ele ganhar 8 milhões de reais, é dinheiro do mesmo jeito, só muda a quantia. Se ele não souber aplicar, 800 ou 8 milhões vão para lá do lixo. É só ver quantos jogadores de futebol ganharam fortunas e morreram ali morando de favor. Então, sim, você precisa... Sensacional, porque eu já trabalhei no Ministério da Educação e tenho uma coisa que me incomoda muito, é que a gente prepara as pessoas para serem empregados. Né? A gente tem que começar a preparar as pessoas para serem empreendedores, né? Porque o empreendedor é que traz divisa para o país, ou para o estado, ou para o município. É o que consegue empregar as pessoas porque não é todo mundo que consegue empreender também, ou sabe, ou tem habilidade. Tem gente que não consegue. Exato. Mas o empreendedor, quanto mais empreendedores, mais emprego a gente gera também, né? Exato. A gente prepara muitas vezes o cara para viver a vida inteira como empregado e não empreender. Tem gente que tem essa cultura e eu vejo que isso é muito grande, especialmente dos mais antigos. Você tem que arrumar uma empresa, ela vai te dar ali um convênio médico, você fica lá. No fim, a empresa acaba te explorando a vida inteira e você se aposenta, você ganha um pernil e vai embora. A questão é a seguinte, as pessoas elas têm que ganhar dinheiro, mas elas têm que ter a percepção de guardar, poupar e fazer aquilo render para ela ter a liberdade dela. Para ela conseguir gerir o dinheiro dela até ela ser livre de ter que trabalhar para outra pessoa, de ter que fazer o que ela não quer. E aí ela vai conseguir ajudar outras pessoas criando postos de trabalho, criando emprego, fazendo a máquina girar. Esse projeto, ele traz esse conceito, ele desmistifica esse negócio de que o capitalismo é ruim, de que ter dinheiro é ruim. É o que eu falo, ninguém acorda de manhã e fala, eu vou sair de casa hoje para falir. Todo mundo acorda para ganhar dinheiro, para melhorar de vida. Vai trabalhar para melhorar de vida. Entendeu? Todo dia você pensa, eu vou estar amanhã melhor que hoje e só não vou estar melhor do que depois de amanhã que eu vou melhorar de novo. Acho que esse tem que ser o conceito que é passado principalmente para as crianças. É um projeto que ele não vai trazer nenhum efeito no curto prazo, mas no médio e longo prazo eu sei que ele vai impactar a vida de milhares de crianças aqui na cidade de São Paulo e que o governador Tarcísio agora está replicando ele para todo o estado, que eu fiquei bastante feliz porque foi aprovado na capital, gerou mídia, gerou notícia, o governador implementou, o projeto ganhou notoriedade. E aí nisso eu falo, o meu mandato já valeu a pena nesse sentido. E aí, para encerrar, aprovaram o plano diretor, né? E agora vocês estão discutindo na Câmara o zoneamento. Para quem não entende o que é o zoneamento, você consegue falar em algumas palavras para pessoa que não tem nenhuma noção de plano diretor, de zoneamento. E o que o zoneamento pode ajudar a população? Bom, o zoneamento ele complementa o plano diretor. O plano diretor ele pensa a cidade no macro, onde vai ter um corredor de ônibus, para onde a cidade vai crescer. O zoneamento ele faz o micro, ele olha o lote, ele olha o terreno, aonde você vai poder construir um arranha-céu, que agora pode em São Paulo,
uma inovação do plano diretor que eu conduzi, aonde vai manter uma zona residencial, aonde vai ser uma vila, aonde vai ter expansão, aonde vai ter que ser construído corredor de ônibus, metrô. É o plano que analisa o crescimento de São Paulo. E aí onde impacta a vida de todo mundo? No trânsito, principalmente. É um projeto que ele é feito para diminuir o tempo das pessoas no trânsito. Ah, você vai andar rápido na cidade? Não. Não vou mentir para ninguém. Nenhuma metrópole. Uma metrópole vai ficar isenta de congestionamento. A questão é que se você consegue dar um pouco mais de tempo para as pessoas, você está dando vida, porque a pessoa perde o tempo dentro do carro. É um projeto que... As pessoas vão conseguir trabalhar mais perto de casa? Exatamente, é aí que eu ia chegar. As pessoas vão conseguir trabalhar perto de casa. As pessoas vão ter fachada ativa nos prédios. Para quem não sabe, o primeiro e o segundo andar do prédio passa a ser explorado comercialmente. Então, isso é interessante. Porque quando a gente olha as principais metrópoles do mundo, elas são adensadas no centro e baixas na periferia. São Paulo ela não é alto nem baixo em tudo. E aí gera essa grande salada, porque a gente viu, ano após ano, políticos de esquerda conduzirem o plano diretor. Só Nabil Bonduque, que é um vereador do PT que diz ser especialista em plano diretor, é o grande responsável pelo caos que tem na cidade hoje. Ele fez o plano de 2014, se eu não me engano ele estava lá no da Marta também, 2004. Ele sempre coloca o dedo dele e atrapalha. E aí agora ele tem a cara de pau de aparecer nas audiências públicas querendo dar aula pra gente, querendo dar sermão. Um dia eu falei, meu amigo, eu tô aqui corrigindo as cagadas que você fez. Entendeu? A questão é que ele não entende o conceito de que empresa não é vilã, de que construtora não é o demônio malvadão e que a gente tem que trabalhar junto com essas pessoas para ter... Empresário não é bandido. Exatamente, empresário não é bandido. A gente tem que ter essas pessoas juntos do poder público para melhorar. É só a gente pegar, por exemplo, a região da Faria Lima. Não é gostoso na Faria Lima? Não é bonito? Não é seguro? Não é legal andar lá? Aquela lá é o Pio que é mais antigo da cidade e deu certo. E que agora a gente vai conseguir expandir ele para Paraisópolis para levar urbanização para a favela. Certo? Da onde saiu o dinheiro dali? Das empresas que construíram o prédio. O Gilson, que é o presidente da associação lá de Paraisópolis, aqui, o Gilson Rodrigues. Entrevistei ele. Ele deve estar bastante animado com o projeto. Vai levar urbanização. E assim, são as empresas que fizeram aqueles prédios imensos, bonitos que tem na Faria Lima, que permitem essa arrecadação. A questão é a seguinte, você pega esses caras de esquerda, eles vêm aqui, eles querem sufocar empresário, ao mesmo tempo que eles fazem esquema, como vocês viram no Mensalão, no Petrolão, com os próprios empresários, e depois demonizam os caras. Eu simplesmente quero trazer todo mundo para perto para que a gente possa pensar uma cidade mais moderna. Inclusive eu fui relator das Smart Cities, que, para quem não sabe, são cidades inteligentes, modernas, que estão pautadas inclusive dentro da revisão do plano diretor e vão estar agora na lei de zoneamento. Rubinho, vereador Rubinho, né? Vereador Rubinho, eu e o Sim, o Rubinho, muito obrigado por ter vindo. Agradeço muito a oportunidade de conhecer um pouco mais sua história, conhecer seus projetos, suas pretensões futuras, você compartilhar com a gente. Muito obrigado, viu? Obrigado, viu, Sim? É um grande prazer estar aqui com você. E obrigado a todos que nos ouviram também. E você que nos assistiu, muito obrigado. Hoje eu entrevistei o vereador dessa jovem liderança, Rubinho Nunes. Espero vocês no próximo programa e não se esqueça, se inscreva nas nossas redes sociais e no nosso canal. Forte abraço!